Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Antes de mais nada, se inscreva no canal, assine o sininho, deixe o seu like para poder receber as notificações e vamos lá para mais uma aula falando de um assunto muito importante e negligenciado pela maioria dos traders brasileiros, que é a correlação. A correlação é muito utilizada na comparação entre o direcionamento, entre dois ativos. Ela pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva quando dois ativos tendem a caminhar juntos para o mesmo lado, e ela é negativa quando dois ativos tendem a caminhar em sentidos opostos. A galera do Forex já conhece muitas correlações, existem correlações muito bem já chanceladas no mercado, como por exemplo o dólar, o ouro, enfim, são correlações que a galera já conhece, mas o trader brasileiro, para mercado de futuros, para dólar, para índice, aqui no Brasil não entende muito bem essas correlações, e o que se fala aqui no Brasil geralmente é que o dólar é antagônico ao índice, Se o dólar sobe, o índice cai e vice-versa. Será que é sempre assim? Eu não vou entrar nessa série de vídeos falando o porquê desta correlação, qual que é o macro fundamento em que quando o dólar sobe, o índice cai ou vice-versa. Eu vou te mostrar um mecanismo de rastrear o grau desta correlação, porque essa correlação ela não é fixa. A correlação ela muda o tempo todo. Tem dia que o mercado está bem correlacionado, os ativos estão bem correlacionados, tem dia que eles são antagônicos e o grau de correlação ele muda. Então é isso que eu quero falar com você nessa sequência de vídeos. Então, para você entender rapidamente o que é correlação, eu peguei um site qualquer da internet aqui, você põe correlação, vários sites vão te falar sobre isso, É muito fácil de você estar percebendo que é uma correlação entre dois ativos. A correlação entre dois ativos é uma média estatística usada para demonstrar a relação entre ativos, ou seja, entre duas variantes. Em outras palavras, a correlação de ativos reflete um movimento de um ativo como ele se relaciona com o outro ativo que está sendo comparado. Ela geralmente comparada, ela varia geralmente entre mais um e menos um. Então, basicamente, pessoal, para não ficar, vai fazer um vídeo mais didático e rápido, a correlação ela é positiva quando ela está o mais próximo possível de mais um, ela é neutra quando ela está próximo do zero e ela é negativa quando ela está o mais próximo possível do menos um. Então, quanto mais próximo, porque essa correlação é mais um e pode chegar até menos um, por exemplo, mais 0,88. Isso é uma super correlação positiva, porque ela está o mais próximo possível de mais um. E quando isso acontece, os ativos tendem a caminhar pelo mesmo lado. E digamos que aí nós temos outra correlação que dá menos 72. Eu vejo que é uma correlação negativa. Nesse sentido, os ativos tendem a caminhar em lados opostos. Então, quando a correlação é positiva, dentro de um determinado percentual, quanto mais próximo de 1, mais forte essa correlação positiva, e quanto menos próximo de 1, mais forte essa correlação negativa, esse antagonismo entre os ativos, tá ok? Então a correlação ela se apresenta uma variação de mais um menos um, e o zero aparece uma que não há correlação nem positiva nem negativa entre os ativos, Eles não andam nem positivamente nem negativamente, tá ok? Ok, Oliver, tudo bem, mas por que isso é importante? Bom, existem várias estratégias para você poder estar utilizando as correlações, tá? Geralmente a galera do Forex trabalha assim, eles gostam de tradar um ativo qualquer, por exemplo, a galera gosta de tradar áudio SD. Eu estou dando um exemplo. Eles vão ver quais ativos são correlacionados positivamente e vão rastrear outros ativos que tendem para o mesmo lado. A correlação nada mais é do que um estudo de ativos similares em que para você tentar achar o lado certo do ativo. Ela não vai te dar time de entrada, ela não vai te dar pontos de pullback, ela não vai te dar níveis de suporte e resistência, ela vai te ajudar a entender para qual sentido está o ativo, se ele está subindo ou se ele está caindo ou se ele está neutro, comparando o ativo que você está tradando com os demais ativos que são correlacionados, você entendeu? Bacana, tá? Existem várias ferramentas para você fazer essa correlação, as mais conhecidas pela galera do Forex. Isso você acha em qualquer site, site de Forex, ferramentas como o NinjaTrader, várias ferramentas plataformas têm isso, E a matriz de correlação, isso aqui é clássico, Você compara sempre um índice num vértice, você compara um índice num vértice com outro índice no vértice, e daí você tem aqui a correlação entre ativos. No caso, a correlação
entre o GBP/USD e o EURUSD é de mais 80, é uma correlação positiva. Quando é acima de 70 é uma super correlação positiva, e quando é abaixo de menos 70 é uma super correlação negativa. Nesse sentido, a correlação diz para mim que 80% do tempo, em tese, tá, os ativos EURUSD e GBP/USD tendem a andar juntos para o mesmo lado. Então, observar o sentido, a tendência do GBP/USD é atender melhor o sentido do EURUSD ou vice-versa. Tudo bem? E a partir daí você tem outras ferramentas também que você pode usar. Uma ferramenta que eu gosto demais, porque quando você vai treinar pares de moedas, por exemplo, você vem aqui no Investing e tem aqui a correlação de moedas. É uma ferramenta gratuita do Investing. Vem aqui em ferramentas, tem aqui as correlações, tá? E daí o bacana é o seguinte, porque você também vai fazer um comparativo entre dois ativos, entre times, frames diferentes e também entre um tempo diferente. Qual que é o tempo que você vai analisar? Você vai analisar a correlação no gráfico diário? Você vai analisar a correlação no gráfico de 15 minutos? Né? Então aqui na calculadora também de correlação de moedas, você consegue fazer esta equiparação para entender quais ativos são correlacionados. Por exemplo, eu quero saber quais ativos são correlacionados com o EURUSD no gráfico de 5 minutos nos últimos 50 candles. Ou seja, ele vai fazer um cálculo para mim, tá? Calcular em que ele vai levar em consideração o EURUSD em 5 minutos e vai analisar a correlação dos demais ativos que eu escolhi aqui nos últimos 50 candles. Então eu escolhi o time frame e vejo quantas barras para trás ele vai fazer esse cálculo. E daí eu tenho aqui, ó, né? Eu consigo ter aqui a correlação, por exemplo, do EURUSD com o EURJPY, com o EURCHF e também a correlação positiva e a correlação negativa. Eu consigo ver, por exemplo, que o EURUSD vai para um lado, né? O EURUSD anda para um lado, enquanto o GBP/AUD é totalmente antagônico. Enquanto um sobe, outro cai e vice-versa. Tá? Não sei se você conhecia essa ferramenta aqui de correlações, é muito legal. Olha, mas tem um problema. Tudo isso que você falou é lindo, só que eu não trado Forex. Eu não trado pare de moedas. Né? Eu quero tradar a Bolsa Brasileira, eu quero tradar dólar, eu quero tradar índice, eu quero olhar outras coisas. E aí que entra o pulo do gato dessa aula. Né? E aqui que eu quero te mostrar, dentro das minhas pesquisas e estudos, o indicador mais fodástico de correlação que eu já achei na internet, gratuito inclusive, né? E que você pode não só comparar pares de moedas, mas qualquer ativo com qualquer ativo. Eu posso comparar, por exemplo, o dólar, o USD/BRL, o dólar brasileiro, o WDO, mini dólar, com o DXY. O DXY, para quem não sabe, é um índice que mede uma força do dólar perante uma cesta de moedas fortes aqui do mundo. E a gente fala demais quando a gente vai tradar dólar, que a gente tem que olhar o DXY para entender o sentimento do dólar no mundo, para ver se o dólar está mais comprador ou vendedor, para tentar, dentro do gráfico do mini dólar, achar um gatilho de entrada para uma compra ou uma venda, dependendo do sentimento macro do ativo, por exemplo. Tá? Então não é nada disso que eu queria mostrar para vocês agora. Então essas ferramentas são ferramentas de Forex. A ferramenta que eu quero mostrar para você agora, tá? Ela está dentro do TradingView. É uma ferramenta dentro do TradingView, é um indicador do TradingView. Eu olho, vai para o Profit, não sei, não olhei no Profit correlação, deve ter alguma coisa parecida, não olhei. Tá? Eu vou fazer uma comparação agora, que legal aqui com você, ó, do dólar, do WD. Perceba que nessa tela que você está vendo aqui é o nosso mini dólar. Mini dólar. Eu vou fazer uma correlação dele com o DXY. Para isso eu vou colocar o DXY na tela, tá? Então o mini dólar está em formato de candles aqui. Eu vou até colocar em formato de linha para ficar melhor a nossa interpretação, tá bom? Vou colocar em formato de linha. Vou colocar o mini dólar brasileiro aqui em formato de linha verde, bem declarado aqui, bem forte para a gente, tá? Aqui o mini dólar brasileiro. E agora eu vou colocar o DXY. Vou colocar aqui no TradingView, a gente consegue botar no mesmo gráfico tudo isso, né? DXY, que é o índice do dólar, que em tese mostra a força do dólar perante as moedas fortes. E você pode fazer essa comparação com, por exemplo, o peso mexicano. A galera fala também que o dólar tem o dólar aqui no Brasil, o WDO, o mini dólar, tem uma comparação muito grande com os mesmos movimentos do índice do peso mexicano. Você pode fazer esse mesmo trabalho para qualquer ativo, índice com S&P 500, dólar com índice, dólar com peso mexicano, dólar com a lira turca,
para você ver o grau de correlação. Quantas vezes você já ouviu falar que o dólar se equipara ao peso mexicano? Será? Em que medida? Qual o percentual? Qual o número? O tempo todo? E quando ele se descorrelaciona? Quando que ele está fortemente correlacionado, ou seja, acima de 70%, né? Ou quando ele está tão correlacionado assim? E o legal desse indicador é que ele te mostra exatamente isso. Tá? Então você vai colocar agora o DXY, eu vou colocar um novo painel, só para você ter uma ideia, tá? E vou colocar ele laranja aqui. Então aqui embaixo vou colocar vermelho, para ficar bem visual na tua casa. Aqui embaixo eu tenho o DXY e aqui em cima eu tenho o dólar, né? Então em tese nós aprendemos, deixa eu afastar um pouquinho aqui, eu estou no gráfico de 5 minutos, tá? O que nós aprendemos, né? Aprendemos que quando o DXY ganha força, o nosso dólar aqui no Brasil ganha força. Quando o DXY cai, o nosso dólar aqui no Brasil cai, né? Sempre? Não é sempre, né? Mas a maioria das vezes o DXY, o dólar segue o DX? Segue. Mas qual que é a força da correlação? Como é que eu sei que no dia, Oliver, né, nós vamos ter essa correlação? Porque às vezes ele descorrelaciona. Perceba agora aqui, ó, nesse pequeno inteirinho aqui, ó. Perceba como o DX subiu aqui, o dólar demorou para subir, ó. Perceba como o DX está subindo desde lá de baixo, ó. O dólar subiu também, não vou falar aqui não, né? Olha como o DX corrigiu aqui embaixo. Só que o que eu quero mostrar para você não é isso, porque isso você vê no olho. Mas qual que é o percentual de correlação e quando eles descorrelacionam? E aí que tá, né? Esse indicador que eu vou te mostrar serve para você fazer estudos. Dá para usar no mercado ao vivo também com o preço rolando, tá? O nome desse indicador aqui, eu achei ele aqui no TradingView, ele chama-se, eu até favoritei aqui, ó, Correlation with P-Value, e Confidence, tá aqui, ó, printa a minha tela, depois procura aí, ó, tá bom? Bacana, eu vou colocar esse indicador agora e olha que legal, quando você coloca esse indicador, ele vai linkar com o principal gráfico da tela. Qual que é o principal gráfico da tela? Bom, o principal gráfico da tela é o mini dólar. Aí ele vai falar para você, você quer comparar o mini dólar, que é o principal gráfico da tela, com qual correlação? Aí aqui a gente põe a correlação que eles te querem, no caso eu vou colocar o DXY, tudo bem? Então agora eu vou colocar o DX, olha lá, DXY. Tá bom? Aplicar. Tá? Eu deixei o gráfico do DX aqui para você ver uma situação, como é que funciona. Lembra mais uma vez, tá? Que aqui em cima é o gráfico do índice, do mini dólar, e aqui embaixo é o gráfico do DXY. E daí esse é o indicador. Eu vou botar ele no meio da tela para ficar mais fácil de olhar algumas coisas aqui. Ó. Vou ver para o painel acima. Vou deixar ele bem aqui no meio. Olha, que indicador estranho, mas você só tem que perceber o seguinte, tá? Perceba que tem um eixo central, que é o eixo 0, nessa linha amarela. Tem um eixo mais 1, que é a supercorrelação positiva. E tem um eixo menos 1 aqui embaixo, que é uma supercorrelação negativa. E a força da correlação está quando o preço ele fica verde a partir do cálculo do indicador. Nós teríamos uma supercorrelação positiva, ou seja, neste caso, o dólar WDO está indo para o mesmo lado do DXY, ou ele começa a perder a correlação até que a correlação fique neutra e começa a ficar negativa. E você percebe que às vezes, nem sempre o preço vai para o mesmo lado. Qual que é a base de cálculo? Se a gente clicar 2 vezes, por exemplo, o que o indicador está me falando? O indicador está falando o seguinte, olha, eu estou comparando, tá, no gráfico de 5 minutos, as últimas 20 velas, os últimos 20 períodos do DXY e também do dólar. E aí ele me mostra quando essas 20 velas, a média dessas 20 velas está indo para o mesmo sentido ou não. Então é um indicador que também trabalha lagging, né? Ele demora um pouco para poder mudar a correlação, mas olha que interessante, né? Você começa a perceber quando há uma descorrelação entre os ativos. Como assim, Oliver? Quando os ativos mudam a correlação. Para treinar no intraday isso é muito bom. Olha aqui esse momento que aqui está vermelho. Estende para baixo no dólar e estende para cima aqui aqui no DXY, estende para cima aqui no índice. Ó, perceba que aqui subiu e aqui caiu. Você está vendo? Olha aqui, ele diz para você, ó, a correlação entre eles está negativa.
não é positiva, os ativos não estão indo para o mesmo lado e é uma super correlação negativa. Aí o bacana é o seguinte, se você pegar no gráfico de 5 minutos, você começa a ter uma noção da média, por isso que eu falo para você, né? Você começa a ter uma noção da média em que o preço está, e aqui você tem valores em tempo real, tá? Você pode tirar isso aqui, mas ele te dá uma média da correlação, se está menos 5,5, mais 7,8, ele vai te dando os números aqui em tempo real. Eu tiro isso aqui, dá para você tirar esse número aqui, tá? Aqui, dá para você tirar esse número aqui, vou até tirar para você ver, ó. Aqui, deixa eu clicar duas vezes no indicador, perdão, aqui, ó, vou tirar aqui Show Pattern Information, eu vou tirar, tá? Depois você vai testar na sua casa, você põe, olha só, né? E aí se você dá um zoom out e veja para mim agora aonde que o preço fica a maior parte do tempo. Deixa eu aumentar até as linhas para ficar visível na sua casa. Capricho, né? Você merece o meu melhor. Capricho, você merece o meu melhor. Por isso que eu peço seu like. Aperta o like se não deixou o like ainda. Porra, meu. Aperta o like aí, né? Para você aprender. Depois você vai testar na sua casa, você vai me agradecer. Perceba que realmente, se você for dar uma olhada numa média estatística, né? A maior parte das vezes, né, a correlação sempre é mais positiva do que negativa entre o DX e o próprio WD. Olha que interessante. Isso aí, olha, mas troca o período, tá? 20 barras. Vamos colocar um período maior. Você vai descobrir se a gente colocar um período maior, por exemplo. Como assim um período maior? Eu vou colocar agora em gráficos de 5 minutos, só que ao invés de olhar uma média de 20 barras, que é muito rápido, eu vou olhar uma barra de 60 barras, de 5 minutos. 60 barras de 5 minutos, vou dar aqui OK. Deixa ele carregar, olha lá. Aí você vai ver que realmente, né, a maior parte das vezes, a correlação entre o DX e o dólar, ela é positiva. Olha só. O nosso WDO, né, é positiva, né? Aí, de vez em quando, nós temos isso aqui, ó. De vez em quando, nós temos essa descorrelação, tá? De vez em quando, olha só. E aí você começa a perceber isso, né? Porque como assim de vez em quando? Olha só, né? O indicador, ele não vê, ele está analisando só 60 barras, tá, pessoal? Está analisando só 60 barras. Aí olha aqui o nosso dólar caindo, o nosso dólar caindo, né? E olha o DX subindo, né? Então, e qual que é a sacada disso? Você pode fazer isso com o índice, com relação ao S&P 500. Você pode fazer isso com o índice com o dólar, né? Isso com o dólar. Mas qual que é a sacada? Se você sabe, para e pensa comigo. Tá? Se você sabe que dentro de um critério de probabilidade, a maior parte das vezes o dólar, o WDO está correlacionado com o DX e você vê o indicador dizendo que eles estão descorrelacionados agora, quem que tende a corrigir para voltar para uma relação positiva para a correlação? Quem que tende a corrigir para voltar a acompanhar o outro? Quem que manda em quem? Aí você vai falar, nossa, Oliver, cara do céu, eu não tinha percebido. Cara, mas aí começou a ficar lógico, né, essa questão de correlação. Não basta só saber, ela tem uma aplicação operacional muito viável no dia a dia do day trader. Sim, meu amigo, minha amiga trader, sim. E é isso que eu estou falando para você. Se você começa a perceber, por exemplo, que o dólar está caindo, aqui no Brasil o dólar está caindo, a correlação está negativa porque o DX está subindo, a partir deste momento, você sabe que existe uma alta probabilidade de em algum momento o dólar corrigir para cima, para voltar a ter uma correlação positiva com o DX. E a partir deste momento fica mais fácil para você começar a procurar um trade contra essa tendência baixista, né? Você imagina, né, aqui uma LTA, uma LTB, né, os seus gráficos qualquer, ele vem, rompe aqui o canal, né, ele rompeu, deixou o canalzinho e você entrou comprando. Você entendeu nesse sentido? Ó? Onde eu quero chegar? Você entendeu onde eu quero chegar? Você vai fazer os seus estudos da análise técnica clássica. Vamos botar os gráficos de candles, né? Vamos botar os gráficos de candles agora para a gente ver como é que fica. E agora eu tenho certeza que se você entender o que eu falei, vai te dar até um frio na espinha. Fala, nossa, Oliver, cara, desta forma eu consigo até certo ponto me antecipar a inversões de tendência
do dólar ou do índice ou de qualquer outro ativo, pois se na maior parte das vezes eu estou vendo aqui, ninguém está me falando, não é um número estatístico, ninguém me falou, eu estou vendo, que a maior parte das vezes a correlação entre o dólar e o DX é positiva. Eventualmente, o dólar no Brasil está fora da correlação com o DX. E posso pegar qualquer momento, eventualmente eles estão descorrelacionados. Então, a partir de agora, eu vou tentar buscar uma correção no ativo dólar aqui no Brasil para poder tentar acompanhar a tendência do DX. Sim, meu amigo, minha amiga trader, é isso que eu estou falando. E daí você vai usar técnicas de LTA, LTB, rompimentos, pivôs de alta, pivôs de baixa, engolfo de alta, engolfo de baixa, para começar a procurar um gatilho para tentar, por exemplo, pegar esta inversão que nós acabamos de comentar com você aqui, desse canal de baixa. E aí, rompe, deixa o pivôzinho e você tem aí o início da tendência, o início da tendência para alta, né? E daí você vai baixar esse indicador e você vai fazer os seus testes, e depois você vai me agradecer, porque você vai ver que isso vai ajudar demais, de maneira prática e objetiva, você sistematizar as correlações. Porque antes falávamos de correlação, só que a gente não tinha uma noção da força da correlação e de maneira prática, né, quando ela estava invertendo ou ficando positiva. A gente não conseguia ver isso, mas com o indicador eu consigo. Com o indicador eu consigo ver essa correlação inverter ou ficar positiva. Você entende? Né? E daí um mundo de possibilidades começa a abrir para você. É por isso que nós fazemos tantas coisas para olhar, por exemplo, olha o índice. Aí você vai olhar o gráfico da Vale. Aí você vai olhar o gráfico da Petro. Você quer ver? Você não quer acreditar que eu estou falando? Vamos colocar aqui o índice Ibovespa. Todo mundo fala que a Vale puxa o índice. Né? Vamos colocar o Ibov aqui, Vamos colocar Ibov. Ibov. O principal gráfico aqui é o Ibov. Agora, né, esse é um gráfico de 5 minutos, pode ser 15. Agora eu vou colocar aqui, clicar no indicador, nem vou colocar o gráfico do Ibov. Então eu estou comparando aqui o Ibov com qual indicador, com qual série agora? Eu vou comparar com o gráfico da Vale. Vale 3, por exemplo, Vale 3, que é a ação da Vale, né? Olha que bacana. E aí você vai descobrir o porquê que a galera fala que realmente a Vale puxa o índice. Porque a Vale tem quase 13%, quase 15% na composição do índice Bovespa. E daí você não está nem vendo o gráfico da Vale aqui, você está vendo só o gráfico do índice. Mas a maior parte do tempo a correlação entre a Vale e o índice é positiva. Ou seja, e não é fraca, é uma correlação forte. Realmente, quando a Vale cai, ela puxa o índice para baixo. Realmente, quando a Vale sobe, ela puxa o índice para cima. E a partir do momento que você descobre isso, olha aqui, pessoal, olha que absurdo, é quase que, não é 100% das vezes, às vezes tem uma descorrelaçãozinha aqui, olha lá, acontece, está descorrelacionado. Por exemplo, nesse caso aqui, o índice Bovespa subiu e a Vale caiu, né? Mas olha a correção. Tanto para tradar o próprio gráfico da Vale, ou para você tradar o próprio gráfico do índice Ibovespa. Você entendeu? Tanto você vai usar essa técnica para tradar não só a Vale, mas quando o Ibov, para entender. E daí, pessoal, você descobre quem está mentindo para você. Eu sempre falo nas minhas lives, olha, alguém está mentindo. Assim que você consegue descobrir quem que está mentindo. E aí eu vou falar mais sobre essa questão de mentira, quem está mentindo em outras aulas. Tudo bem? Você gostou? Eu tenho certeza que você gostou. Se você é trader que olha macro correlação, que acompanha outros ativos, agora você tem como validar, criar uma confiança para testar todos aqueles ativos que o pessoal falava para você que tinha correlação e você engoliu seco sem estudar antes. Agora você tem como ver dentro do histórico realmente, meu amigo, minha amiga trader, o quão correlacionado é esse ativo. O quão correlacionado esse ativo. Aí você mudando os time frames aqui, botando um time frame de 1 hora, agora são 60 barras de 1 hora. Né? 60 barras, quem está olhando de 1 hora. Né? São 60 horas a média. Você vai ver aqui o que é a correlação. E daí você consegue escolher ativos para rastrear esses ativos, para tentar descobrir a tendência majoritária do ativo que você está tradando, meu amigo, minha amiga trader. Gente do céu, isso eu poderia cobrar por esta informação. Porque essa informação ela é muito funcional e prática.
Porque ela faz com que você tenha certeza de que realmente o ativo que você está comparando com o outro é um ativo muito correlacionado ou pouco correlacionado ou que naquele dia não está tendo correlação. E daí você consegue fazer mensurações para ver quem está mentindo para você quando você compara, por exemplo, o dólar com o índice. Eu consigo descobrir agora quem mente. E aí são coisas para a próxima aula. Deixa o like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, lembrando, pessoal, se você gosta do meu conteúdo, se você vê a seriedade do meu trabalho, você pode adquirir os nossos cursos. Entra no Google agora e digita no Google ead.santotrader.me. Lá você vai cair na minha homepage. Tá? E uma vez que você está na minha homepage, você vai na aba planos, você pode contratar a sala de leitura de mercado ao vivo. Eu estou todo dia ao vivo no YouTube fazendo a leitura do mercado de dólar e índice, em breve mercado americano também, S&P 500 entre outros, das 8h40 da manhã até as 11h30 é ao vivo, não tem diz que me disse, você vai ver eu ganhando e perdendo ao vivo. E a maior parte das vezes a gente ganha e você vai se surpreender. Né? Ou você pode clicar na aba cursos e adquirir os nossos cursos. Nossos cursos são os melhores, eu falo pessoal, a galera, só você olhar o comentário, são os melhores cursos de day trade hoje que tem aqui no Brasil. Falou de day trade para dólar, para índice, para ações, é comigo. Tenho certeza, é satisfação garantida, um conteúdo de qualidade voltado para o resultado. Grande abraço, sucesso. Entra no site, dá uma olhadinha no curso sem compromisso, salva a página, volte e meia, tem cursos gratuitos para você baixar, tem uns 8 cursos gratuitos no meu site lá para você começar a estudar baixo custo. Grande abraço, sucesso, até a próxima aula. Fui!